Isso tem, doutor, Não, que eu conheça. O doutor tem propriedade de não. falar. Na região metropolitana a gente não tem. Então, eu imagino que alguma dificuldade com relação à concessionária, né? Porque nessa composição existe aí uma redução, né, de custos, e aí tanto o poder público quanto a concessionária deve ter que abrir mão de alguma coisa. E daí, às vezes, acaba não sendo interessante, né? E daí a gente se depara com esse tipo de discussão, e é normal, né? Por isso que a gente vive numa democracia, né, doutor? Exatamente, é importante. Para quê? Para que a gente sempre chegue num consenso e consiga atender o interesse público, É, atender o povo, ajudar de alguma forma, facilitar a vida das pessoas. é porque futuramente eu acho que assim, quanto mais veículos nós tivermos, cada vez vai ficar mais difícil de se locomover dentro das cidades. Porque o número é exorbitante. Eu vejo por causa que nossa cidade de Francisco Morato, quando dá 6 horas, como o doutor falou, no horário de pico, nós ficamos 1 hora, meia hora dentro de um trânsito. Ou seja, a pessoa já sai de manhã, e sem falar de manhã, né? Que também para sair também da cidade hoje em dia existe uma dificuldade, Sim. né, muito grande. Então eu acho que com o viaduto isso vai melhorar muito, mas eu imagino que seria necessário mais um outro do outro lado. Foi como eu disse, quanto mais possibilidades a gente cria, melhor fica. Por quê? Porque você vai direcionando e fracionando. E aí, consequentemente, você diminui esse volume todo apenas num lugar. E, em detrimento disso, a gente poderia também estar pensando em algumas outras alternativas, né? Como ciclovia, Isso mesmo. passeio, né? Para as pessoas caminharem, para que aí a gente possa tentar diminuir a quantidade de carro e a utilização do automóvel. Sem dúvida que também tem a ver com a poluição também, né? E o meio ambiente. Sem dúvida. Estão todos interligados. Então, se a gente conseguisse, aos poucos, ir direcionando nesse sentido, a gente não melhoraria só o transporte. A gente A qualidade de vida das pessoas, né? melhoraria a qualidade de vida e reduziria o trânsito, a poluição e melhoraria, consequentemente, o meio ambiente. E o doutor vislumbra qual ponto preciso com relação ao trânsito que a gente poderia trazer aqui para as pessoas que estão nos ouvindo? O que o doutor acha importante frisar? Olha, eu acho muito interessante a gente ter essa composição com o poder público e iniciar um trabalho no sentido de localizar os principais pontos e horários onde a gente tem essas dificuldades, para que a gente possa estar sentando e propondo algumas soluções ou algumas possibilidades que conseguiam auxiliar essa transposição e a locomoção. É porque, igual eu vejo, doutor, a rua da OAB mesmo, aquela rua, a gente, quando para carro de um lado, carro do outro, o caminhão não passa. Eu acho que assim, teria que sim verificar algumas rotas, igual eu vejo no 120 também. Aquela mão que você tem para ir para o 120, dependendo, não passa 2 carros. E se tiver alguém descarregando alguma mercadoria, não consegue. E eu vejo que muitas vezes as casas são muito próximas. Então, assim, é um estudo de logística muito grande para se fazer, né? A gente se depara com diversos problemas. Essa densidade demográfica que acabou ocorrendo muito rápido aqui no nosso município, ela nos trouxe problemas de ordem não só de trânsito, mas estrutural também. E aí você acaba tendo um crescimento desordenado, só que você não consegue ampliar diversos fatores, como as vias, as ruas, os cruzamentos, justamente por conta disso. Porque quando você tem esse aumento, há muito tempo depois, que já existiam construções, edificações, e aí como é que a gente faz para resolver isso? Precisa sentar, fazer um novo plano diretor, tentar minimizar o quanto a gente conseguir e estudar possibilidades, né? De ser só uma mão
ir para um lugar, voltar para o outro. Exatamente, criar uma nova... a gente não consegue atender a demanda ampliando, então a gente precisa fazer o quê? Tentar uma outra possibilidade. Aí você deixa aquele local para uma mão e se utiliza de um outro local para realizar a mão contrária. E aí a gente consegue manter o fluxo e consegue manter aquilo em ordem. Se não... E existem essas possibilidades. Em alguns locais sim, outros não. A gente conhece bem o município, a gente sabe que dá para fazer em alguns lugares e outros... E o doutor vislumbra que o município e a cidade de Francisco Morato têm evoluído na discussão com relação ao trânsito? Olha, eu vejo que a gente evoluiu, mas a gente tem que melhorar um tanto quanto ainda. A gente precisa melhorar não só na educação, mas na sinalização, porque em diversos lugares aqui a gente tem indicações de sentido de bairro, mas em outros não. Sentido de rua, várias ruas têm, outras não têm. Então, isso causa realmente uma confusão e a gente acaba se perdendo e é onde acontecem os acidentes. É porque a gente acaba não tendo identificação, né? Eu acho que precisa ser muito mais sinalizado, né? E principalmente quando tiver obra igual está tendo, que a gente não consegue saber de que forma vai agir, né? É porque você não tem sinalização e não tem um agente de trânsito para auxiliar no sentido que você vai, ou no sentido você só que tem você cone, né? está proibido de conduzir, e aí a gente acaba se perdendo, né? E aí, em vez de o trânsito criar uma fluidez, ele acaba aumentando. Por quê? Porque, naturalmente, você vai mais devagar, vai ter mais atenção para não estar entrando em algum lugar errado. E com essa mudança de rota que foi feita, doutor, você acha que facilitou ou prejudicou o munícipe? Olha, essa mudança, pontualmente, essa que foi realizada no centro, a gente está tendo uma dificuldade grande. Porque o fluxo aumentou muito mais e a gente não tem para onde correr. É aquilo e acabou. Então, em regra, eu tenho visto que piorou. As pessoas vêm reclamando para o doutor. Muita gente reclamando, por quê? Porque não tem opção. E aí você se depara com um trânsito muito grande e a gente não consegue mudar de rota. Por quê? Porque tudo conduz ao mesmo lugar. Temos mensagenzinhas, vamos lá. A partir de amanhã, dia 19, o trânsito de veículos no centro da cidade volta ao seu sentido normal. Olha, poxa, que bom, doutor. Novidades aí, olha lá. Então, a gente já está discutindo, a gente já viu que ele vai voltar para o sentido normal. Então, assim, a gente está evoluindo, né? Vamos lá. Então, a partir de amanhã, devido ao término das obras da Sabesp, então a gente sabe que isso, a mudança ocorreu por causa da Sabesp, e o trânsito de veículos no centro da cidade volta ao seu sentido normal. A rua Pedro Lessa está no sentido duplo, voltará o sentido único. Então, assim, a gente vê que assim, a prefeitura tenta fazer as comunicações através do seu Instagram, redes sociais, para poder informar. Eu não sabia dessa novidade. Estou vendo aqui, por isso a gente está tentando ajustar e dar informação para vocês. Maravilhoso, ótima novidade, isso ajuda muito, né? E aí a gente cria uma perspectiva de uma melhora agora, principalmente com relação a esse término das obras aí, e até fica aqui uma sugestão também para que, já que as obras terminaram e os cones vão ser retirados, para que os agentes de trânsito fiquem ali em frente ao posto, no pé superior do viaduto, né, para que a gente possa tentar agilizar o trânsito no período da tarde, horário de pico, e no horário de manhã também, e não ter um dissabor de perder a hora ou demorar muito. A gente consegue melhorar um pouco e consegue transpor o viaduto com mais segurança. Sem dúvida. Principalmente com o auxílio dos agentes de trânsito. Eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que a circulação dos agentes de trânsito, eu acho que é necessário, principalmente no horário de pico, que eu acho que facilita, ajuda, porque eu reparo muito que, assim, às vezes você está na mão subindo o viaduto.
daí tem outro que corta, daí o outro que corta, e o outro que corta. Então, assim, daí complica, porque daí você não tem um segmento. Então, conforme ia demorar lá meia hora, vai demorar uma. Sim. E outra, a gente tem que entender que a função da administração, do poder público e do agente público não é o prejuízo do munícipe, sim uma orientação, um auxílio, ajuda para que tudo transcorra normalmente. Sem dúvida. Né? Então, o objetivo não é a multa, não é o guincho, não. O objetivo é auxiliar para que o trânsito flua de maneira razoável e para que nenhum motorista acabe causando um acidente e o trânsito flua normalmente. Esse é o objetivo. E é muito importante. A temática, assim, mandem os seus comentários aqui, podem fazer perguntas. A gente está à disposição aqui para atender. Aquela reportagem que a gente falou que o trânsito ia voltar no normal, ela foi feita faz 2 horas atrás, né, doutor? Que bom. Tá fresquinha, acabou de sair. Tá fresquinha, acabou de sair, gente. Momento real nós também colocamos aqui. É boa notícia para a gente, né? E a gente se depara. E eu acho que assim é muito importante a gente fazer esse tipo de discussão, fazer esses tipos de indagação, que é uma forma também da gente poder se comunicar e entender como funciona o direito de trânsito e demonstrar também, né, doutor, que é importante, o doutor frisou muito, com relação à parte do trânsito, a educação. Então, a gente tem que dar educação, dar conhecimento para que as coisas evoluam e para que a gente mude essas problemáticas, né? Ah, com certeza. E a gente vai aproveitar aí a nossa comissão da OAB Vai à Escola, que é presidida pelo nosso colega Dr. Vinícius Tolentino, e realizar uma composição aí, entrar em contato com o poder público para que possa fornecer um agente de trânsito ou alguém do departamento para que a gente possa estar contabilizando, continuando, dando continuidade ao nosso programa e instituindo aí uma educação no trânsito para as crianças e os adolescentes. O que eu achei importante, doutor, que me chamou a atenção, salvo me engano, foi o ano passado, que acho que na Semana do Trânsito foi feita tentaram, acho que colocaram folders na cidade, tentando fazer com que as pessoas interagissem e tivessem conhecimento do que pode, do que não pode, como funciona, como não funciona. Isso eu achei interessante, esse tipo de políticas. Essas políticas públicas com relação à orientação no trânsito, elas são muito bem-vindas, né? E os valores arrecadados com as penalidades administrativas, bem como o registro de automóvel, bem como o imposto IPVA dos automóveis registrados no município, parte deles ficam no município. E eles são utilizados justamente para isso, para as campanhas educativas, tanto nas ruas quanto nas escolas, para que a gente possa, né, estar orientando nossas crianças, nossos adolescentes, que serão motoristas no futuro, né, a terem um pouco mais de cuidado no trânsito e auxiliar também os pais, que muitas vezes estão cansados, estressados e por vezes acabam se excedendo de maneira desnecessária. Doutor, uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, eles perguntaram assim: é difícil advogar na parte de trânsito? Olha, não é difícil advogar na parte de trânsito, porque em regra são infrações administrativas, né, em que a gente se depara com alguma infração por equívoco, principalmente com relação a essa mudança de trânsito, entrar numa contramão porque não tinha sinalização, parar no local errado, às vezes a gente acaba perdendo hora, coloca o carro num local e aí deixa o ticket de 1 hora e acaba demorando 2, né? Mas, em regra, a gente não tem dificuldade. É um campo interessante também para o advogado que está começando agora a atuar. Com certeza, muito interessante, porque a gente tem infrações cometidas todos os dias. Isso é importante. Então, você, jovem advogado, é importante também saber que também você tem um leque aí na área do direito do trânsito para poder se especializar, né? E tem pessoas que são especializadas nisso, né? Sim, temos o colega doutor Iramar, meu amigo. Um abraço, doutor Iramar, grande colega,
que atua de forma especializada também no direito de trânsito. Então, é muito importante. Vamos ver se futuramente nós trazemos o doutor Iramar para fazer uma palestra, né? Então, os advogados que se interessarem e quiserem saber como militar também no direito de trânsito, fazer a defesa, às vezes, dos seus clientes, né? Também na parte administrativa, muitas vezes, né? E depois, dependendo de alguns casos, na esfera judicial também. Porque a gente tem a possibilidade, primeiro, da administrativa, né? E se eventualmente não houver sucesso na área administrativa, a gente pode se direcionar para a área judicial e aí a gente consegue discutir realmente o mérito e a atuação de administração, se foi realmente equivocada ou não, se foi acertada. E hoje o Detran de Francisco Morato, como que é o funcionamento dele? Ele faz uma demanda rápida? Ele tem um pronto atendimento? O doutor sabe me dizer? Então, o Detran hoje ele funciona presencialmente aqui na cidade e telepresencialmente. Então, você consegue se utilizar de serviços de maneira telepresencial, pela internet, e também presencial. Caso necessário, você vai lá, tem os atendentes lá e você consegue realizar todos os serviços ofertados pelo Detran. Tem um atendimento muito bom e hoje a gente tem o poupa-tempo também. Então, a facilitação com relação aos serviços de trânsito aqui tem ajudado muito os munícipes. Interessante. Então, muito bom, doutor. Como é tudo que é bom, a conversa, o papo está gostoso. Gostou, doutor? Não, demais. Então tá bom. Me chame sempre. Olha lá, você viu? Como tudo que é bom, a gente já está chegando no nosso final. E daí eu vou passar a palavra para o doutor para ele fazer as considerações finais dele. E depois eu deixo mais os nossos recadinhos, né? E depois finalizamos mais um momento jurídico da OAB 249, né, doutor? A palavra está com você para suas considerações finais. Doutora, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui, prazer servir a OAB 249, estar junto da colega, é sempre uma satisfação, né? Agradecer a todos aí pela participação. E dizer que a gente está sempre aberto, as portas da OAB 249 estão abertas para o município, para o munícipe e para todos que tenham interesse. E a partir do ano que vem a gente vai ver se consegue implementar aí, com o OAB vai à escola, esse tratamento com relação à educação no trânsito com as crianças e adolescentes e tentar, na medida do possível, em parceria com o Poder Executivo e o município, está melhorando o nosso trânsito e a vida dos nossos munícipes. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigada, doutor. Minha eterna gratidão por ter aceitado esse desafio de presidir essa comissão, que nossa comissão não existia dentro da ordem, né? É nova, é uma comissão que assim é muito importante. Eu acho que faz discussões muito assim, tanto para o munícipe quanto para o advogado, na parte de legislação, é importante. Então, assim, obrigada, doutor. E também obrigada por desenvolver aí um trabalho na ética que me ajuda muito, né? A gente sabe aí que o doutor Renato, ele tem feito um trabalho muito importante para mim também na ética, né? Então, assim, a gente tem que ser grato às pessoas que caminham conosco, né? E foi o que eu falei, fora daqui também é meu amigo pessoal, né? E eu tenho admiração, amigo do meu irmão pessoal também, né? Que é uma pessoa que gosta muito do doutor. Um abraço, Brunão. Né? Então, assim, é muito importante isso, a gente ter essa gratidão pelas pessoas. Sem delongas, vou deixar os meus recadinhos aqui. Gente, amanhã na OAB nós teremos entrega de carteira e palestra. Não deixe de participar das nossas palestras. Nós teremos no dia 21 Congresso da Advocacia lá em Caraguatatuba. Alguns advogados se inscreveram, estarão lá. É de suma importância participar dessas atividades, né? Eu acho que faz com que a gente faça um network, a gente adquira mais conhecimento, né, doutor? Com certeza. E a gente vai sempre inovando, isso é muito importante. Com relação às palestras, nos acompanhe nas redes sociais, o Instagram da OAB 249 de Francisco Morato, eu acho que é muito importante. Doutor, qual que é o seu Instagram, doutor? Doutor, eu não tenho Instagram. Olha, você viu, gente? O doutor não gosta de mídia. Mas se quiserem
falar com o doutor, é só mandar um e-mail para a OAB, a gente entra em contato, né? Se tiverem alguma dúvida, podem passar pelo o zap da OAB, também o Instagram da OAB, que a gente repassa para o doutor a informação. Nossa caminhada, gente, não deixe de participar. Doutor, quero o senhor lá, hein? Participando da nossa caminhada, dia 29/10, levanta cedo, leva a minha xará, Vanessa, né? Que é a esposa do doutor. Então, para a gente poder aí fazer essa caminhada da OAB 249 de Francisco Morato. Gente, acho que sem delongas, fechamos mais um momento jurídico da OAB 249 de Francisco Morato. Minha eterna gratidão. Nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, né? YouTube. E assim vamos. Agradeço aqui mais uma vez o meu amigo, TV Sun News. Né? Não adianta falar, né? O Sam é uma pessoa muito especial e minha eterna gratidão, viu, Sam? Beijo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.